Pro pai que ele fala tudo aí. Hã? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Depois dessa apresentação, a gente fica até meio constrangido, né, irmãos? Primeiro, a gente chegou aqui, quem estava abrindo o culto era ele, né? Aí, o que você vai falar depois dele? É difícil, né, irmãos? Porque a gente tem um carinho, uma admiração pelo ministério do bispo, né? Nossa igreja, né? Nosso povo tem um carinho, uma admiração grande, né? Como um pregador do evangelho, que não só prega, né? Como ele mesmo falou aqui, mas vive também o que prega. E essa noite, para mim, eu sou grato a Deus por estar aqui, né? E também por ser escolhido para trazer uma palavra ao coração dos irmãos. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Quando a gente fala de trazer ou de pregar a palavra, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que sai da nossa boca, a gente vai prestar conta diante de Deus, né? Então a gente ora, jejua, estuda a Bíblia, lê, para que a gente for falar aqui seja tudo direcionado por Deus e dentro da palavra de Deus. Amém? Quero louvar a Deus pelo líder dos varões, que Deus abençoe, meu irmão Renato, amém? Conhecemos também faz muitos anos. É muito bom estar aqui, irmãos. Pastor Edivaldo, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão aqui, os pastores lá da igreja de Mandaguari, como foi apresentado, o pastor Daniel. Também tem o pastor Reinaldo, está ali também, né, pastor Reinaldo? Deus abençoe, junto com os irmãos, né, que nos acompanham. Pastor, Deus abençoe, você está aí também? Glória a Deus, Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Pega a sua Bíblia juntamente comigo no tema dessa noite. É difícil, irmãos, pregar esse tema, não é fácil não. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12. Falei para o Senhor tinha ministrado algumas palavras no meu coração, mas o bispo, quando ele foi pregar lá na última cruzada, ele pregou certinho no tema, irmãos. Falei, eu também vou, porque quando o tema é dado, é uma direção para a igreja, né? E a gente tem que fazer segundo aquilo que foi direcionado por Deus para a igreja. Você achou aí na sua Bíblia? Eu vou contar até 3, você pode ler bem alto, como que está escrito aí? 1 Coríntios 10, 12. Vou contar até 3, você... 1, 2, 3. Para ensaio foi bom, mas pode ser melhor, né, irmãos? Está sendo transmitido para uma igreja lá em São Paulo, né? Vamos mostrar para eles que o paranaense é bom de falar a Bíblia, amém, irmãos? 1, 2, 3. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e nós estamos aqui debaixo da Tua presença e da Tua direção. Tudo aquilo que o Senhor falou comigo no secreto do meu quarto, que o Senhor possa transmitir aos Teus filhos através da minha vida, para que nós possamos sair deste lugar, Pai, debaixo da Tua bênção e da Tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor, cerca este lugar com a Tua bondade e que a Tua boa e poderosa mão esteja estendida enquanto nós pregamos a palavra, porque o Teu Espírito diz ao meu coração que tem pessoas que estão aqui dentro, Senhor, que precisa de uma resposta. Tem pessoas que estão aqui dentro, Senhor, que passaram pelo dia, notícias ruins receberam e o coração está angustiado, mas enquanto a palavra está sendo pregada, que o Senhor visita este coração, visita esta família, visita aquele hospital, manifesta a Tua glória, Senhor, para que este homem, quando sair deste lugar, boas novas chega até ele, para ele contemplar que vale a pena estar na
presença de Deus, mesmo em momento de adversidade. Assim eu oro, Senhor, pedindo a tua bênção, e oro porque creio, e oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Desocupa as tuas mãos antes de sentar, levanta bem alto, aplauda com a mão e dá glória com a boca, para Jesus saber que você veio no culto essa noite adorar o seu santo nome. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Sentimos a presença de Deus. Alguém sentiu a presença? O Senhor está aqui, irmãos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, estudando este texto, esta palavra, antes de chegar neste capítulo 10, versículo 12 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nós precisamos atentar para a história desta igreja que o apóstolo Paulo implantou na cidade de Corinto. É fato saber que essa igreja, ela foi implantada durante o ano 50 e 51 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai na Ásia Menor, numa cidade portuária por nome de Corinto. Essa cidade era uma cidade portuária, e a cidade portuária recebia muitos visitantes. E é de fato que, por receber muitos visitantes, a cidade era a cidade dada a comércio. Mas o forte da cidade de Corinto não era o comércio, mas era um templo a uma deusa por nome de Diana, que existia nesta cidade. Essa deusa, ela tinha por culto atividades sexuais no culto a essa deusa. E ela tinha várias sacerdotisas que trabalhavam em prol dela. E o gerar da renda da cidade de Corinto não estava só no porto, mas também estava neste templo desta deusa por nome de Diana. E esta cidade era uma cidade idólatra por causa deste templo e do culto a essa deusa. Então os moradores desta cidade eram envolvidos com esta idolatria. Eles viviam em prol dessa deusa por nome de Diana. E a Bíblia vai nos ensinar que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito de Deus, agora ele vai em direção à cidade de Corinto. Isso está em Atos capítulo 18, aonde ele vai ali pregar a palavra de Deus nesta cidade. Mas quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, ele vai se deparar com um cenário muito ruim, porque a maioria das pessoas prestavam culto a essa deusa por nome de Diana. E Paulo tinha o trabalho, ele tinha a função de ali levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho do Senhor. Até que Paulo, ele consegue, através da palavra de Deus, ganhar uma pessoa. E esta família vai ser necessário para que Paulo implante na cidade de Corinto uma igreja. Não era qualquer igreja, irmão. A igreja de Corinto era uma igreja muito poderosa. Era uma igreja que foi estabelecido, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 1. Ele vai falar assim, não era estabelecida por palavras humanas, mas ela foi implantada e estabelecida através do poder de Deus, revelado através da cruz do Calvário. O meu evangelho não foi pregado a vocês por palavras humanas, mas ela foi pregada através do poder do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo agora ele implanta uma igreja em Corinto, e esta igreja era poderosa, era uma igreja cheia de Deus, porque a Bíblia vai dizer que é uma repreensão a esta igreja. Quando Paulo escreve as cartas, vai haver uma repreensão, porque muitos profetizavam na mesma hora. Eu lendo este texto, eu falei assim, tem uma repressão, porque muitos profetizavam, todos na mesma
mesma hora. Mas a Bíblia não fala que era uma profecia mentirosa. Eles profetizavam da parte de Deus, mas profetizava todo mundo na mesma hora. Então Paulo vai instruir a igreja para colocar ordem no culto. Imagine só vocês, irmãos, vários profetas dentro da igreja de Corinto. Não tinha um profeta, mas tinha vários profetas. Tinha dom de cura, milagre, libertação, tudo nesta igreja. Era uma igreja fervorosa através do Espírito de Deus. Mas a minha Bíblia vai dizer que Paulo fica nesta igreja durante 1 ano e 8 meses. Depois ele sai direcionado pelo Espírito de Deus para Efésio. Quando Paulo deixa a igreja, ele deixa a igreja estabelecida, ele deixa a igreja formada, ele deixa a igreja com um jovem pastor por nome de Timóteo, que vai dar continuidade nos ensinamentos de Paulo. Mas quando Paulo sai, irmão, a igreja está cheia do Espírito Santo e da presença de Deus. Mas a igreja está num cenário, ou está numa cidade que havia guerras espirituais. E foi aqui que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Paulo deixa uma igreja cheia de Deus, uma igreja que estava investindo contra o templo de Diana e ganhando muitos seguidores da deusa Diana. Por que eles ganhavam seguidores? Porque tem um costume na carta de Paulo aos Coríntios que as mulheres tinham que colocar véu, porque a sacerdotisa da deusa Diana, elas rapavam a cabeça para mostrar que eram sacerdotisas da deusa Diana. Então eles colocavam o véu para não discernir quem era e quem não era da deusa Diana, quando elas se convertiam ao Senhor. Por isso que Paulo, através da pregação do Evangelho, ganhou muitos seguidores da deusa Diana. Mas quando Paulo vai embora, a igreja está formada, cheia de Deus, a língua, a interpretação, a batismo com o Espírito Santo, a cura, há vários milagres acontecendo. Mas o texto vai dizer que quando Paulo se retira, há uma guerra espiritual. Eu quero que você atenta para isso, porque naquela cidade havia implantado um templo a uma deusa pagã, e Paulo vai entrar na guerra. Mas quando Paulo vai embora, a igreja permanece ali. Mas a Bíblia diz que é a investida da deusa Diana contra a igreja. Olha só, meu irmão, é aqui que Deus falou: toma muito cuidado para que você permaneça de pé, para que você não caia, porque se você deixar de alimentar o Espírito de Deus através de jejum, através de oração e através da palavra, é fato que você vai cair. Mas se você alimentar o teu espírito com Bíblia, com oração e com jejum, você vai permanecer de pé. Eu estou sentindo a presença de Deus para dizer para a igreja: não basta eu dizer que sou crente, que faço parte de uma igreja, mas eu tenho que todo dia mostrar para Satanás que lado eu estou. Eu estou do lado de Cristo. Então na minha vida, uma vida devocionada, a oração, a leitura da palavra, a tempo de jejum com Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus e quero liberar esta palavra. Estamos em tempos de guerras espirituais, mas os verdadeiros permanecerão de pé. Espírito Santo, manduia sou, mandaia séria. Anduia saia, lamandaia séria. Não basta sair do mundo, irmão, mas quando você sai do mundo, você tem que permanecer debaixo do propósito de Deus. Não, mas pastor, mas eu já sou crente faz tempo. Aí que está o problema, irmão. Quando o apóstolo Paulo vai embora, esta igreja está estabelecida, é uma igreja cheia do poder de Deus, dons espirituais sobre a igreja. Mas aí eles esqueceram de guardar o coração, de guardar a mente, de guardar os pensamentos. A Bíblia vai dizer que 2 anos depois Paulo está em Éfeso e ele vai receber uma visita
escutar de alguém dizendo: Paulo, a situação lá em Corinto está difícil. O que está acontecendo lá? Primeira coisa que está acontecendo, que está havendo uma disputa. Alguém está falando: eu sou de Paulo, outro está dizendo: eu sou de Apolo, outro está dizendo: eu sou de Cefas, e outro está dizendo: eu sou de Cristo. A igreja está dividida, Paulo. Aí Paulo já vai responder essa classe, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu preciso contar tudo isso, irmão, para chegar onde Deus direcionou através da palavra. Mas não continua. Paulo vai dizer que alguém chega até ele dizendo: Paulo, além da divisão, nós temos outros problemas na igreja de Corinto. A igreja não é mais a mesma depois que você deixou-a. Eles estão se dividindo. Eles estão voltando às velhas práticas. A Bíblia vai dizer nos capítulos que antecedem o 10, que a igreja tinha voltado às práticas sexuais do templo da deusa Diana. Paulo, se não bastasse isso, a igreja está passando por dificuldades, porque está sem direcionamento da parte de Deus. E essa igreja, irmão, de Corinto, era uma igreja abençoada, mas é uma igreja que faltou um pouco de vigilância. Porque eles achavam, por serem cheios de Deus, por terem dons espirituais de profetizar, dons de cura, dons de milagre, eles achavam que eles eram acima de tudo e acima de todos. Mas eles esqueceram que no Evangelho Jesus diz, chega alguém até Jesus e diz: mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei. Jesus vai dizer para ele: aparta de mim que eu não te conheço. O que Jesus quer dizer, irmão? Que o dom, ele não salva. O dom é dado por Deus, mas o que salva o crente é ele permanecer no propósito, é ele permanecer no centro da vontade de Deus. Então essa igreja, eles começaram a se afastar, e achando que estava por cima, irmão, mas estavam de uma maneira clara, deixando aquilo que era necessário de fazer. A pior queda do homem, irmão, eu vou falar isso porque foi o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. A queda não é exterior, mas a queda é interior. A queda não começa, irmão, quando a pessoa sai da igreja. A queda começa a pessoa dentro da igreja, mas quando ela deixa de buscar o Senhor no secreto. O crente não cai, irmão, de uma hora para outra, não. Ele começa a queda quando ele deixa todos os dias de buscar a presença de Deus. Já foi falado aqui, quando ele deixa de ler a Bíblia todos os dias, quando ele deixa de orar todos os dias. E Satanás, irmão, nos dias que vivemos, tem colocado sobre a igreja a mesma coisa que colocou em Êxodo, quando o povo estava cativo no deserto. Quando o povo era escravo no Egito. A Bíblia diz que Faraó olhou o povo trabalhava de dia e adorava a Deus à noite. Eles trabalhavam de dia e adoravam a Deus à noite. Faraó olhou: se eles têm tempo para adorar a Deus, vamos colocar mais trabalho sobre eles, porque eles não terão tempo de adorar a Deus. Quanto mais trabalho, menos tempo eles têm de adorar a Deus. Quanto mais trabalho, se eles for adorar a Deus, eles vão estar cansados, porque trabalharam bastante. E a função do Egito, de Faraó, era tirar o culto do povo, porque se o povo não cultua e não adora a Deus, Deus não levanta Moisés. Eu vou repetir de novo: se o povo
povo não ora e não cultua e não glorifica a Deus, Deus não chama Moisés. Então quando o povo, Faraó está dizendo, eu vou colocar carga, eu vou tirar o povo de adorar, mas aí a Bíblia diz que o povo trabalhava e adorava, trabalhava e adorava, trabalhava e adorava, trabalhava e adorava, até o ponto que Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito. Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Será que o seu trabalho não tem tomado tempo de adoração a Deus? Pastor, eu não consigo mais fazer um devocional, eu não consigo mais orar de madrugada porque eu estou cansado. Eu estou falando o que Deus falou lá no meu quarto, irmão. Eu não consigo mais ir à igreja todo dia porque eu estou cansado. O pastor faz uma campanha de oração, não dá para mim ir porque eu estou cansado. Eu estou trabalhando demais, eu não tenho mais tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Aí, meu irmão, eu sinto muito em te dizer, quando o tempo para as coisas de Deus começa a ser limitado da nossa vida, começou a nossa queda interna, porque na minha e na sua vida a prioridade tem que ser o céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Alabandoria, Shebe, Alarassaia. Espírito Santo, ao mover de Deus, através deste tema, quem está de pé, esse quem está de pé aqui, irmão, não é para vanglória. Esse quem está de pé não é dizer que você é bom, não. Ele está dizendo, você que está de pé, toma cuidado. Você que está de pé, vigia. Você que está de pé, firma o pé logo. Cuidado! Quantas pessoas que você conhece que estava de pé ontem e hoje está caído. Eu não estou falando isso com alegria no meu coração, com tristeza, mas quantos pastores você conhece que ontem pastoreava, ontem dava vida pela igreja e pelas ovelhas, hoje não estão fazendo mais nada, estão parados, quem sabe estão num bar bebendo, usando droga. Mas Deus tem uma palavra nesta noite. Ele te trouxe aqui para te dizer, eu quero te colocar de pé nesta noite, mas eu quero centrar o teu coração, porque grandes coisas chamando Yaseb Nagai Uricando Robiasse Alamando. Há um cuidado de Deus nessa noite, meu irmão. Há um cuidado de Deus para você que entrou aqui. Como você chegou aqui, pastor? Você veio aqui nessa noite porque Deus está dizendo, eu vou cuidar para que você permaneça de pé. Eu vou cuidar para que os seus pés fiquem firmados. Por quê, pastor? Quando eu estava lá na minha casa, o Espírito de Deus falou ao meu coração, eu quero que você diga que Deus vai avivar o coração de alguém nessa noite. Às vezes você está muito perto de uma queda, mas Deus vai dizer, eu vou acender o teu coração. Você vai voltar a ler Bíblia, você vai voltar a orar como antes, porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que esse estado que você está agora. Ele quer te colocar de pé de novo. Tem gente que entrou aqui nesta noite, irmão, e entrou titubeando, entrou quase lá, quase cá, e Deus está dizendo, eu te trouxe aqui para um propósito, eu te trouxe aqui porque eu vou acender a chama, eu vou colocar de novo graça, eu vou colocar de novo renovo. Eu estou sentindo, irmão, será que é só eu que estou sentindo? Deus está dizendo, eu vou soprar nesta noite, o fogo do meu Espírito Santo vai levantar a tua vida de novo. Você que já
Eu já passei noite lendo a Bíblia, Ele vai acender a chama de novo. Eu já passei noite em oração, Ele vai acender a chama de novo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus me trouxe aqui, irmão, para te dizer que este é o tempo final da igreja sobre a face da terra. E tudo aquilo que a igreja já viveu. Pastor, o que o senhor está dizendo? Pastor, eu já fui e no monte, já acendeu o monte. Eu já fui sim, já fiz aquilo, já vi Deus fazendo coisas extraordinárias. Deus falou para o meu coração nesta noite: eu vou levantar pessoas que vai voltar a viver. Aleluia. Eu sei que o contexto é outro, mas Deus falou para mim, o que está em Egeu capítulo 2 versículo 9, diz para os meus filhos que eu vou firmar o pé deles, que eu vou colocar o fogo do meu espírito de novo. Vai ter sede de orar, vai ter sede de buscar, vai ter sede de estar em minha presença, porque a glória desta última casa. Oh, rebaias. Orai, Joa. Pastor, mas eu pulava, vai pular de novo. Pastor, eu fazia aviãozinho dentro da igreja, vai fazer de novo. Pastor, eu profetizava, vai profetizar de novo. Eu pregava, vai pregar de novo. Eu louvava, vai louvar. Estou sentindo Deus falando aqui. Alabashora calabashebinaia. Orique mundaia, xenderrépia, lubirrépia, cunderrépia, naia. Esses dias atrás eu fiz uma pergunta para Deus. Nós temos um ponto de culto em Paissandu. E tem uma irmã, o nome dela é missionária Ana. Ela vai toda quarta-feira levar a palavra lá. Aí um dia me questionaram dizendo: mas não é pesado para uma mulher ficar na frente da obra? Ela não vai sofrer retaliação? Eu respondi para as pessoas que me perguntaram: ela está indo lá porque não tem nenhum homem dentro da igreja que se levanta para fazer a obra de Deus. Alabaxandarabaché e Camachória. Eu falei isso, irmão, depois fui orar. E Deus, o Espírito do Senhor, Ele falou ao meu coração: Anderson, isso não vai ficar desse jeito. Eu vou despertar homens de vários lugares e vou acender novamente a chama, a chama, a chama, a chama do meu Espírito. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aquele que está de pé. A palavra cuide é cuidar. Lebanduia sébia. Deus te trouxe aqui. Por que você chegou aqui? Porque você ainda está de pé. E Deus falou ao meu coração, como falou Paulo para a igreja de Corinto: vocês são preciosos para mim. Paulo vai dizer: vocês são a coroa do meu apostolado, vocês são meus filhos espirituais. O apóstolo Paulo diz: vocês ainda estão de pé. Aí vai dizer: cuide. A palavra cuidar, irmão, ela é usada quando alguém olha para nós e vê uma necessidade em nós. E aí a pessoa fala: eu vou cuidar das suas necessidades. Aquele que está de pé, cuide. Como, pastor? Dá uma analisada hoje, irmão. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? É difícil, mas lá vai. Quanto tempo você ora? Quantos dias por semana você jejua? Aquele que está de pé. A igreja era forte, irmão.
A igreja era poderosa, porque quase fechou o templo da deusa Diana. Aquela igreja era cheia do Espírito Santo. Paulo falou, esta igreja não é uma igreja que tem a sabedoria de Apolo, e nem a igreja que tem só a cura de Pedro, mas é a igreja que tem poder de Deus, que tem poder de Deus, que tem poder de Deus. Aleluia, sabiada. A palavra poder vem de dínamos, dinamite. A palavra poder é quando alguém está falando da palavra debaixo de poder. As algemas, as cadeias, as astúcias de Satanás, os bloqueios malignos. Quando a palavra é liberada com poder, não tem coração duro que não é quebrantado diante da presença desse Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, o evangelho que eu trouxe a vocês não foi o evangelho da filosofia de Apolo, e nem foi o evangelho da cura de Pedro, mas foi o evangelho da cruz e do poder. Eu vou dizer de novo, você não entendeu. O Paulo vai dizer, preste atenção, irmão, parece que Deus falou comigo, falou, Anderson, quando eu te chamei, eu não te chamei para você só ter o ministério da cura e nem o ministério da sabedoria, mas eu te chamei com o poder do evangelho da cruz. Sabe que Deus está dizendo, irmão, o que garante a salvação à igreja, não é muito, eu vou dizer, Jesus, espera aí, não é que as pessoas dizem por aí, irmão, eu tenho que ter letrado, doutorado, não é bom estudar, é bom, pastor, mas não pode perder a essência, irmão. Eu vi um bispo da igreja, o bispo de uma das maiores igrejas do Brasil, dizendo, eu quero disciplinar os meus obreiros, e quero dizer para eles, que a partir de hoje, para de ficar pregando grego, aramaico, hebraico, filosofia humana, prega o evangelho da cruz, prega o Jesus que cura, prega o Jesus que liberta, prega o Jesus que muda o homem para levá-lo para o céu. Ele mandou e achar, né? Dá uma olhada para o seu irmão e fala, da onde Jesus te tirou, irmão? Ele não tirou lá quando alguém foi lá e falou assim, então, essa palavra no original grego, do kainó, do bíblico, no hebraico, no aramaico, a filosofia de Platão, de Astóris, não, ele chegou lá e falou assim, Jesus tem um plano na tua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te salvar, e Ele tem uma morada celestial. Alabaduia, sério. Oh Deus! Oh, irmão, Deus não nos libertou da bebida e da droga e da prostituição com filosofias humanas, não. Foi o poder da cruz, foi o poder do evangelho de Cristo. Oh, tem alguém que é grato aqui? Tem alguém aqui que um dia já se deparou com o poder desse evangelho? Desculpe, irmão, mas hoje a igreja enfeita demais. Hoje a igreja coloca entretenimento demais. Eu vou falar, Jesus. Jesus está dizendo, a igreja precisa voltar a buscar o Senhor como antes. Jejum, oração e Bíblia. Porque quando a gente jejua, ora e Bíblia, quando a gente pega o microfone para pregar e para louvar, irmão, às vezes a nota é fora. Eu estou sentindo o Pai abraçando alguém aqui nessa noite. Às vezes o conhecimento teológico não é lá essas coisas.
Às vezes é para cantar, não é fazer dó, ré, mi, e faz ao contrário. Mas quando abre a boca para louvar debaixo do poder de Deus, eu não estou fazendo apologia aqui dizendo que é errado você estudar, você dar o seu melhor para Deus, não estou dizendo isso, irmãos. Mas eu estou dizendo que eu tenho saudade com a época que o bispo falou que a primeira vez que ele pregou na nossa comunidade era uma caixinha de som bem pequenininha, o microfone plugado, e a gente colocava o fundo musical num DVD, naqueles aparelhos que a gente gravava para colocar depois. Mas aquele momento do culto, irmão, não tinha microfone bom, nem cadeira, não tinha ar-condicionado e nem climatizador, mas na hora que começava a adorar, ei, manduia saia. Tem alguém que lembra disso? Não tinha nada disso, irmão. Mas quando alguém cumprimenta, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Parece que Jesus fala, cheguei. Alamanduia saia. Aleluia! Quando a irmãzinha, tem uma tia minha por nome de Fátima, lá na tenda, o bispo lembra da tenda. Ela chegava com o CDzinho e falava, eu vou cantar essa canção hoje. Ela não tinha uma bela voz, muito afinada não, irmãos. Mas quando ela começava a louvar, Alabashem, onde rebe, alabranduia saia, o céu abria. Eu estou sentindo, irmão. Deus está dizendo aqui ao meu coração, volte a orar, porque o céu vai abrir de novo. Volte a clamar, o céu, as manifestações de Deus. Como assim, pastor? Você está dizendo que Deus não se revela? Revela, irmão. Mas aqueles que estão na frente da obra têm que pagar um preço muito alto para que Deus se revele no culto, porque muitas vezes tem que levar nos ombros o peso de uma igreja. E há anos atrás não era assim, porque a igreja sempre estava à disposição e se colocava. Alaidio emando clepiácia. Há uma voz gritando na minha alma nesta noite. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu vou liberar a palavra, você não vai cair. Eu estou sentindo graça. Você não vai cair, irmão. Porque você vai cuidar daquilo que Deus te deu. Essa noite, irmão, eu estou aqui como sacerdote do segundo turno. Quando o fogo ia apagar, o sacerdote do segundo turno, ele tinha que tirar a cinza. Ele tinha que tirar a cinza, mas ele tinha que cuidar para que o fogo permanecesse aceso. Olha o que o Deus falou para mim. Ele falou, Anderson, você vai lá hoje como sacerdote da segunda turma. Você vai ter que tirar a cinza com cuidado, para não apagar o fogo. Eu estou tirando a cinza com cuidado, irmão, dizendo para você que você não vai cair, porque há um cuidado de Deus nessa noite pela sua vida. Depois de tirar a cinza com cuidado,
ele vinha com uma madeira nova. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Depois de tirar a cinza, todo mundo olhava para a igreja de Corinto e dizia: esta igreja não é mais a mesma, esse povo não é mais o mesmo. Mas no coração do apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu vou mandar essa carta porque vai tirar a cinza e depois eu vou colocar uma lenha nova. Eu vou tirar a cinza com cuidado, devagar, irmão. Tira a cinza devagar, para não apagar o fogo. É igual a viúva: o que você tem na tua casa? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Fecha a porta. Presta a vasilha e fecha a porta. Porque o que é pouco vai multiplicar. O fogo está quase apagando, não é, irmão? Tem alguém que entrou aqui dizendo: pastor, eu não sinto mais nada de Deus. Muitas vezes eu estou servindo Deus por obrigação, mas eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes. Mas se você veio aqui, irmão, ainda tem uma chama aí dentro. Alabandou e a xéria. Ainda tem uma chama aí dentro. E eu já tirei a cinza com muito cuidado nessa noite. Só que a Bíblia diz que depois de tirar a cinza, ele vinha com uma madeira nova, uma madeira cortada tudo do mesmo tamanho, porque tudo para Deus é perfeito. Ele colocava madeira após madeira. Depois de colocar madeira em ordem, ele tinha cuidado de soprar no fogo, que ainda estava pequeno, mas cada vez ele muda. Com cuidado ele, com cuidado ele, o fogo que estava pequeno começava a pegar em ordem na segunda madeira. Aí ele podia aumentar a pressão do sopro, porque não tinha mais risco do fogo apagar. Então ele soprava mais forte, ele soprava mais forte. Daqui a pouco, aquele fogo que estava quase apagando, ele começa a encandecer de novo, e a fome eleva. Ainda bem que você veio nesta noite, porque tem lenha nova para a tua vida, tem o soprar de Deus na tua história, neste lugar. Ainda bem que você veio nesta noite. Vai ter vigília na tua casa de oração, vai ter vigília naquele quarto, vai ter amor pela palavra de novo. Deus está soprando nesta noite. Aleluia, xeramahaya. A substituição, termino com isso. A substituição, irmão, dos crentes da época de Paulo, da igreja de Corinto, eram duas. É por isso que a epígrafe do capítulo 10 vai dizer sobre idolatria. Porque eles começaram a substituir aquilo que era de Deus pelas coisas da terra de novo. Duas coisas eles substituíram. No templo da deusa Diana tinha dois elementos: tinha sexo ao ar livre e tinha bebida à vontade.
eles substituíram. O mesmo reflexo que há na igreja de Corinto, vai haver na igreja de Efésios, capítulo 6. Que o apóstolo Paulo escreve a carta: não vos embriaguei com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando o homem de Deus cai, irmão, a primeira coisa que ele faz é voltar a beber, é voltar a se prostituir. O povo estava voltando atrás. É por isso que no capítulo 2 ou 1, não me falha a memória, vai dizer que o filho estava dormindo com a esposa do pai, que era madrasta. Porque eles estavam voltando às velhas práticas. Mas aí o apóstolo Paulo, nesse capítulo 10, ele toma cuidado. Porque ele não quer, irmão, lançar fora a igreja. Mas ele quer fazer com que aquilo que eles tinham vivido de Deus vinha a ser restaurado em seus corações. Lemandorébia. É por isso que nesta noite, irmão, não substitua a presença de Deus por coisas momentâneas. Tem gente que substitui as coisas de Deus, as frustrações, na bebida, na droga, num filme, num cinema, num shopping, no trabalho excessivo para esquecer as frustrações. E Deus está dizendo: é noite de retornar para a minha presença, porque eu quero aquecer a tua alma de novo, eu quero queimar você de novo. Se coloque sobre os seus pés. A chama, ela vai voltar a arder, irmão. O Senhor não trouxe aqui para brincar com a tua fé nessa noite, mas Ele te trouxe aqui para te dizer: eu vou aquecer de novo o teu coração. Alabaxanda rabalabashéria. Icopai temibihaya surekébia. Ayumaya sorememondaia. Ayos anamaya lubihamanagai. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer encher o que está vazio. Ele quer colocar madeira nova nessa fogueira. Eu vou terminar com isso, acredito que eu posso, fazendo um convite nessa noite. Eu sou um simples pregador, irmão, que me tranco no meu quarto, porque eu morro de medo de pregar nos lugares. Eu me tranco dentro do quarto e falo: Deus, tem misericórdia da minha vida, me dá uma mensagem. E eu estou fazendo esse apelo porque lá dentro do meu quarto Deus falou: eu vou colocar madeira nova dentro de corações. Porque eu me importo com eles que estarão lá nesta noite, eu me importo com eles. Eu vou acender a chama de novo, porque eu não quero perder eles para Satanás, mas eu quero acender a chama para que eles possam produzir ainda mais em prol do meu reino. Onde está você, meu irmão? Que precisa de uma madeirinha nova aí. Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar para orar junto com esse pregador. Tem uma canção que diz: quero voltar ao início de tudo, quero reconstruir, vou regressar o caminho. Alguém sabe essa canção? Se ninguém saber, coloca por favor ela. Eu nem sei o nome, mas ela que veio ao meu coração. Quero voltar ao início de tudo.
Venha, irmão, venha. Mas venha dando oportunidade para Deus trabalhar no teu coração. Venha como Davi no Salmo 51. Não retire de mim o teu espírito, Senhor, não me lance fora da tua presença. Da alegria de novo, da salvação, me sustém com o espírito. Calai Joheb Nebe Alabai. A lenha, tem lenha para você aqui nessa noite. Tem lenha. O fogo vai pegar de novo. Porque o fogo não vai se apagar. Alabassurianda, alabaxéria. Isso, irmão. Você pode aumentar aí um pouquinho esse volume aí? Eu quero deixar você falar para ele agora. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero. Você pode fechar seus olhos e falar com Deus? Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Aleluia. Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Oh, Deus. Me arrependo, Senhor. Deus. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Ô bispo, vem chegando aqui para você fazer essa oração. Pode deixar mais um pouquinho. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, sua palavra diz que devemos orar um pelos outros. E aqui na frente deste altar e principalmente diante da tua santidade, tua beleza, tua presença, se encontra, meu Deus, estes homens, meu Deus, cujo Senhor conhece o coração. E conforme a tua mensagem que o teu mensageiro entregou, o Senhor daria a eles lenhas novas. E novamente esta fogueira voltaria a se acender. Meu Deus, porque um fogo que não tem lenha é um fogo que se apaga. Um fogo, meu Deus, que tem cinzas remontadas, é um fogo que se apaga. Um fogo que não tem a vigilância de vigiar o fogo, acaba deixando o fogo apagar. E aqui, meu Deus, está teus servos, que teu Espírito Santo, cujo impulsionou, tocou no coração. Eles não estão simplesmente, como eu disse, na frente ou diante do altar. Estão além do que o altar, eles estão na sua presença. Porque a tua presença está acima do altar. Sua presença está acima do planeta. A sua presença está acima do universo, acima da eternidade. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós cremos na sua existência,
Nós cremos na sua palavra que diz: aonde está 2 ou 3, ali o Senhor está. Espírito Santo, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Trindade divina, inunda o coração desses homens, agora e agora. Senhor, eu não estou aqui como um bispo, eu estou aqui como um teu servo. Me usa para ministrar sobre eles agora, em o nome de Jesus, meu Pai. Tua palavra diz que certa feita, Elias disse para Eliseu: tu sabes que eu vou ser retirado desta terra. Pois bem, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. E a tua palavra diz que eles estavam caminhando e conversando, e de repente veio uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e passou no meio deles, e Elias foi levado, Senhor, ao céu. Mas ali ficou a unção de Elias, para que Eliseu desfrutasse. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada. Ou seja, Eliseu disse: eu quero a porção dobrada sua, Elias. Elias, eu quero ser usado 2 vezes mais do que Deus te usa. E então meu pai Eliseu recebeu aquela porção, porque Elias transferiu a unção. Senhor, eu não transfiro toda a unção que está sobre mim, porque eu preciso dela para ganhar almas para o Senhor. Eu preciso delas para te servir. Eu preciso desta unção para pregar o evangelho. Mas eu quero aqui transferir metade, porque meu Pai, quando a gente dá, a gente recebe. Então, para esses homens que entraram na frente deste altar, Senhor, eu transfiro metade da unção que está sobre mim, a unção divinal, a unção do teu Espírito Santo, que vem agora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, sobre esses homens que aqui estão. Sopra, sopra Espírito Santo, sopra agora, sopra Espírito de Deus, sopra aonde tem um dom de língua, que agora seja renovado, seja cheio, seja transbordante da presença do Espírito de Deus na sua vida. Ela balabachara balabacanda la manai. Ela bachore ela bachuri anda la vai. Era bachore bela bachuri anda laia. Era bachuri anda bacanda. Era bacanda bacana manaia. E era bacheria bachuri araba. E era bacanda bechere. Era la bachuri ala masuria. Yara baka yari yari yo yo ya ya ke yo yo shaiko ya be yari yara baraya yara bela beshere bela bayoya yara basuri yara baia yara baka yamana yama. Há uma unção de Deus dentro deste átrio, há uma unção de Deus pairando neste tabernáculo santo, há uma unção, há uma unção, há uma unção sendo derramada. A partir deste momento, tu pregarás como nunca, tu serás usado na mão de Deus, tu serás profeta, tua boca vai sair palavras de autoridade. Ei, a mãe que ou onde tem dons de línguas, fale línguas. Se você tem um dom de línguas, fale. As igrejas estão apagando, não tem mais línguas estranhas, porque o modismo tomou conta, sensualismo tomou conta. Tem mais igrejas parecendo um shopping do que a casa de Deus. Mas ainda há um povo que tem este dom, aonde há um dom de línguas, fale. Há um dom de línguas, fale. Se a profecia, fale. Ai que meneba shabadaia. E aracheia. E achei que meneia. E choromonoma. Ui calamana charama.
Meu Pai, obrigado, Senhor, Espírito Santo, obrigado pela tua mensagem, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. Ó meu Deus, gratidão, gratidão e gratidão. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, somente ao Senhor e a mais ninguém.